Tá começando mais um episódio do Gestor, hoje diretamente aqui do E-Commerce ES, maior evento de e-commerce do Espírito Santo, terceiro maior evento do Brasil. E se você ainda não conhece o nosso podcast, nós somos o Gestor Podcast, que a gente traz aqui os melhores conteúdos de gestão prática para que você de fato consiga traduzir para o seu negócio e, consequentemente, possa destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonti. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente tem o privilégio de receber a Marcela Zaiden, ela que é fundadora do Cultura na Prática. Marcela, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Obrigada Bruno, obrigada Gabriel. Para mim é uma honra não só estar aqui com vocês, mas principalmente estar no Espírito Santo, estar nesse evento que está super bacana. Então, se ainda não veio no evento, convida a vir, ainda tem amanhã ainda para vir. Eu acredito que para mim é sempre prazeroso ser convidada para um podcast que fala sobre prática, sobre como que a gente coloca a gestão na prática. Afinal, é o nome que eu carrego na minha empresa, é algo que eu realmente acredito que sem prática vira palavra ao vento. E aí esse é o grande diferencial, e que bom que vocês têm esse diferencial aqui. E acho que, assim, já engatilhando a primeira pergunta, né? Tem até uma frase muito famosa, né, do Simon Sinek, que é: todos os negócios são feitos por pessoas, seus concorrentes, seus clientes, a sua equipe, o seu time, e você vem tratando justamente de como formar culturas de excelência, né? Então, como que você atua na prática, né, no Cultura na Prática, desenvolvendo, né, uma cultura voltada para o desenvolvimento de pessoas? Gabriel, acho que aqui tem um ponto muito específico, que é entender, antes de mais nada, qual a cultura que você quer valorizar na sua empresa. Porque a cultura na prática, acho que a primeira coisa que eu reforço é: cultura nada mais é do que comportamento. Cultura nada mais é do que como que você toma a decisão. Então, a partir do momento que você quer construir uma cultura de excelência, a partir do momento que você toma a decisão de construir algo focado em desenvolvimento, focado em ser melhor, você precisa trazer isso para os seus comportamentos diários. Quais são os seus comportamentos hoje que te faz, por exemplo, saber que todo dia você está sendo um pouquinho melhor? Todo dia você está adquirindo conhecimento? Vou perguntar para vocês, por exemplo, o que hoje vocês fazem, que vocês chegam no final do dia e dizem assim: hoje eu fui um pouquinho melhor. Tem algum hábito de vocês que vocês sentem isso? Eu posso falar por mim, eu gosto... rotina também. Eu sou muito metódico, né? Então eu realmente pratico esporte porque é uma forma ali de meditar e ter mais clareza ao longo do dia do que de fato eu quero fazer, quais resultados eu quero alcançar, mas também uma válvula de escape. Então, para mim, o esporte é algo que me faz ser melhor, não apenas como indivíduo, mas também como gestor. Na mesmo ponto, assim, eu tenho uma rotina sempre muito disciplinada de leitura, de, né, estar próximo da minha família, estar próximo cada vez mais de Deus. Então, sempre ter uma busca disciplinada por uma melhoria, né? Vamos colocar assim. Agora, pensa comigo que vocês são líderes, vocês são gestores, vocês são empreendedores, inclusive o público que está ouvindo a gente aqui também. Essa é a grande virada de chave. O momento que você entende que a palavra, ela precisa existir, mas o que vai arrastar é o exemplo. Então, quando a gente olha para casos como esse de vocês, eu tenho absoluta certeza que as pessoas ao redor de vocês, a família de vocês, olha e sabe: ele é disciplinado, o comportamento dele é de disciplina. Eu sei que nos comportamentos que eu vou ter ao redor dele, eu preciso manter essa disciplina. Não vai ter como. Imagina a sua vida, dentro da sua empresa, você com um comportamento extremamente metódico, como você trouxe, você colocar alguém para trabalhar do seu lado absolutamente bagunçado, vai funcionar? Não. Isso é cultura. A cultura do desenvolvimento é vista de ponta a ponta em cada detalhe, em cada decisão sua. Acordar cedo, treinar, ler, voltar, ouvir podcast. Essa, por exemplo, para mim, hoje eu sou muito mais de ouvir podcast do que da leitura. Por quê? Porque eu treino e ouço podcast ao mesmo tempo. Eu estou treinando mente e estou treinando corpo. Para mim, é o meu momento de desenvolvimento. E eu busco trazer isso para as pessoas que estão ao meu redor. Eu falo pro meu time: e aí, quem já treinou? Como que você... E aí, o que você leu hoje? É assim que a gente constrói uma cultura de desenvolvimento. 1, fazendo, e 2, cobrando as pessoas ao seu redor que também façam. Marcelo, uma das coisas que
você estava aqui, antes de começar aqui o nosso bate-papo, você estava palestrando, né? Abriu o evento, o e-commerce, primeiro dia aqui do evento. E eu vi rapidamente, passando ali, que você colocou 4 P's. E aí eu compartilhando aqui que eu sou metódico, os 4 P's são de fato um método que você consegue ali de fato gerar impacto, né? Explica um pouco melhor o que são esses 4 P's e como que isso realmente impacta a cultura e performance nos negócios. Quando eu saí do G4, que eu decidi fundar a CNP, que é de Cultura na Prática, a gente entendeu que a gente precisava construir uma metodologia. Porque senão ia ser mais uma ação por uma ação, mais um diagnóstico por um diagnóstico. A nossa primeira etapa é sim fazer um diagnóstico profundo, que a gente tem toda uma estrutura que a gente entende, os pontos que a gente avalia, todas as metrificações para a gente saber o quanto as pessoas estão ou não estão aderentes àquela cultura. Depois que a gente fez o diagnóstico, a próxima etapa do nosso projeto é o quê? É implantar ou revisar os processos da área de pessoas. E aí é onde a gente entrava em caos, porque só esse ano a gente atendeu mais de 80 empresas, só esse ano. Imagina, cada empresa tem a sua forma, cada empresa tem o seu caminho, cada empresa tem o seu jeito. Eu falei, a gente precisa estruturar uma metodologia da CNP para sustentar que em qualquer empresa que a gente entre, o caminho vai ser o mesmo. Por isso, a gente construiu os 4 P's. O primeiro P vem de processos. Quando a gente olha para aquele pilar de pessoas, quais são os processos envolvidos? Quando eu olho depois para esses processos, quais são as plataformas, a tecnologia que eu uso para sustentar esses processos? Depois, as pessoas. As pessoas que estão olhando aqueles processos, garantindo aquela tecnologia, quem são elas? O quanto que elas estão preparadas? E o 4º P, que é o grande diferencial, que é a prática. Depois que eu entendi o processo, a plataforma, as pessoas, eu preciso garantir na prática que a gente vai ter um turnaround, uma mudança daquela cultura. Por isso que a gente utiliza essa metodologia de 4 P's. Legal. Conhecimento sem aplicação não serve de nada, né? Fica só bonito. Ô Marcela, pegando esses casos, né, por exemplo, essas 80 empresas e tantas outras que você conheceu enquanto mentora do G4, essa foi uma pauta recorrente ao longo aqui do podcast. A gente tem 140 episódios gravados e muitos deles, os desafios vão estar ligados a pessoas. Então a gente já viu algumas práticas do cara que desenvolve ali o pipeline de liderança, identificando ali pelo menos 2 ou 3 sucessores em cada posição. O plano de desenvolvimento individual, o PDI, que o cara vai, a partir de uma competência esperada, vai desenvolvendo ali os seus liderados, suas pessoas. Eu queria te perguntar assim, quais são, para além do método que você acabou de explicar para a gente, mas quais são as práticas que você se surpreendeu eventualmente ao conhecer pela excelência na execução e que você poderia eventualmente compartilhar com a gente? Eu vou ser muito sincera com vocês. Infelizmente, a grande maioria das empresas que a gente atua, elas nos compram exatamente porque elas estão numa fase de não sei qual é a minha cultura, ou a minha cultura se perdeu, ou a minha cultura é frágil. O momento da maioria dessas empresas é um momento de revisão cultural. Esse é o grande X da questão. Agora, obviamente, dentro dessas empresas, tem empresas que a gente entrou, entendeu e percebeu que muito mais do que efetivamente ele estar com problema, ele tinha a solução dentro de casa. Isso sempre nos surpreende quando a gente olha para pessoas extremamente engajadas com a empresa. Esse vai ser sempre um diferencial. O diferencial não vai estar numa prática, uma prática específica. O diferencial vai ter pessoas que são embaixadoras da sua marca, que conseguem sustentar e levar a sua marca para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas acreditam naquela marca, naquele produto, naquele serviço. E ela vai executar qualquer prática bem feito. O grande diferencial sempre vão ser ritos e rotinas. Porque a gente olha para vários pilares, a gente olha para onboarding, a gente olha para recrutamento e seleção, a gente olha para desempenho, desenvolvimento, offboarding, engajamento, só que tudo isso passa por ritos e rotinas. Como que eu garanto que em cada um deles os ritos e rotinas estão sustentando? Através das pessoas com o comportamento esperado. O que vai diferenciar qualquer empresa
São pessoas que acreditam no propósito e que estão alinhados naqueles ritos e rotinas e, mais do que isso, desejando a evolução e os resultados da empresa. Existe um framework do Jack Welch, que foi um grande CEO da General Electric, né, a GE, e num dos livros dele ele compartilha um framework que ele coloca 70, 20, 10, né? Como se 70% das pessoas que fazem parte da sua equipe são aquelas que entregam resultados intermediários, mas que elas muitas vezes entregam o suficiente para serem mantidas ali dentro do quadro da empresa. 20% são aquelas empresas, aquelas pessoas que são outliers, né? Fora da curva, que entregam de forma excepcional, precisam ser valorizados, precisam ser recompensadas acima da média. E 10%, eventualmente, as pessoas que precisam girar, né? Que precisam serem promovidas ao mercado de trabalho. Open to work. Open to work. A minha grande dúvida em relação a isso, como que a gente diferencia nesse grande bolo dos 70% das pessoas que entregam de forma mediana, dessas 10% das pessoas que eventualmente precisariam ser substituídas? Como identificar de forma criteriosa, de forma objetiva, quais são essas pessoas e eventualmente quais ações a gente precisaria fazer em relação a isso? É uma boa provocação, Bruno, porque a maioria das empresas, elas não fazem processo de avaliação de desempenho estruturado. Ou elas confundem desempenho com potencial, que é diferente. Uma coisa é um profissional que ele entrega. Outra coisa é um profissional que tem potencial, porque potência vai para um próximo nível. Potência diz respeito àquilo que está lá no futuro. A entrega é foto, é o passado, é aquilo que ele já entregou. Se ele tem capacidade ou não de continuar entregando, é a consistência que vai falar. Agora, se ele tem potencial para fazer muito além daquilo que ele já está fazendo, é o potencial que vai dizer sim ou não. E aí, quando a gente entra nesse processo do 70, 20, 10, que o Jack Welch construiu muito bem, o fato é que todas as empresas, elas possuem isso, mas elas não têm conversas difíceis para falar quem são esses 10%. Então, já começa um bololô daí. Se você pegar a grande maioria das empresas, elas vão te dizer que 60% ou atende ou supera as expectativas. Porque o brasileiro, a cultura do brasileiro é uma cultura de não ter conversas difíceis. A primeira rodada de feedback, na maioria das empresas, quando estrutura uma avaliação de desempenho, sai que todo mundo ou entrega muito. E aí, 1% não entrega. Entra a famosa curva forçada. A curva forçada, ela não é o ideal, porque ela só existe para sustentar a teoria do Jack. Por quê? Porque quando você faz a curva forçada, você obriga a colocar 10% das pessoas ali embaixo. Só que qual é a forma adequada? É você ter uma avaliação de desempenho, que essa avaliação de desempenho ela seja estruturada com base nos entregáveis daquele profissional, com base nos valores da empresa, o quanto aquele profissional está desempenhando o comportamento de acordo e alinhado com os valores da empresa e garantindo que, mais do que isso, o resultado dele está dentro dos indicadores esperados. Quando você faz isso, pautado e baseado em fatos e dados, está tudo certo. Porque você tira o viés da sala, você tira a emoção da sala. Por isso um RH estratégico, ele é tão importante. Por exemplo, agora a gente está lançando a imersão CNP, Pessoas na Estratégia. Para quê? Exatamente para treinar os RHs para saberem se posicionar. Essa conversa é uma conversa que o RH precisa mediar. O RH precisa sustentar numa mesa e dizer, tá, você está dizendo que ele é muito bom. Qual é o fato que sustenta? Pega o job description, né, a descrição de cargo dele. Ele é um analista de logística. A gente está aqui no fórum de e-commerce, vou usar um exemplo. Ele é um analista de logística sênior. Ele implantou algum sistema diferenciado? Ele fez um estudo para entender o quanto que aquele sistema estava adequado? Quais foram os últimos indicadores que ele apresentou? Como que ele olha? Quais são os últimos projetos que ele tocou? O que foi o diferencial que ele fez? Quais foram os fatos e dados que dizem que ele é fora da curva? É aí a hora que precisa de alguém sem viés e que com consciência de negócio e estratégia para sentar na mesa e debater. Mas a gente peca na maioria das vezes. Sem dúvida. Eu digo que é uma falácia
Marcela, que as pessoas, via de regra, vão falar é muito difícil achar pessoas boas, é muito difícil desenvolver liderança. E eu digo que é uma falácia porque, para mim, isso naturalmente, e pegando o exemplo que você falou de um RH estratégico, isso é obrigação de qualquer empresário, de qualquer alta liderança, fazer esse trabalho de desenvolvimento de novos líderes, né? Porque senão você vai limitar o crescimento da empresa justamente por falta de liderança. Né? O próprio Jack Welch cita que 80% do tempo dele enquanto CEO era dedicado a prospectar novas pessoas, enfim. Então eu chamo de falácia porque muitas vezes é uma desculpa conveniente de que falar as pessoas não querem trabalhar, ou as pessoas... E quando na prática é um erro muito centrado ali no principal executivo e também nas principais lideranças da empresa. É claro que acaba sendo um desdobramento da sua fala, mas como desenvolver, né, de uma forma efetiva novos líderes para a empresa? E eu queria extrapolar essa pergunta e fugir desse lugar empresarial, que é o seguinte também. Fala-se muito em lacuna de lideranças no país, no cenário político, no cenário público. Como que a gente também extrapola essa cultura de formação de liderança que você ensina com excelência para também uma ocupação de líderes nas principais instituições do país? Desafiador. Porque antes da gente colocar qualquer líder no lugar, seja ele qual for, difícil é você encontrar pessoas que estão com autoconhecimento suficiente para saber que ele precisa ser desenvolvido. O primeiro grande erro de todo profissional é não ter autoconhecimento para saber quais são as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades dele, da carreira dele. Uma análise SWOT básica, que ele faz para o negócio, ele faz para uma oportunidade, ele faz para o dia a dia, mas ele esquece de fazer sobre ele. O desenvolvimento de liderança passa primordialmente pelo autoconhecimento. E aí, vamos extrapolar aonde você quiser, na política, a grande maioria das pessoas não tem autoconhecimento e nem tem maturidade para assumir aquilo que ele falha, aquilo que ele precisa se desenvolver, aquilo que ele genuinamente não sabe. Uma das melhores frases a gente utilizar é "não sei", porque isso te abre a brecha para refletir o porquê que você não sabe e o que você deveria saber que você não sabe. E aí você ganha mais conhecimento. Você desenvolve outras skills, outras competências, outros comportamentos, que se você simplesmente fechasse o ouvido e falasse "sei", você não ia estar aberto a dar o próximo passo. O desenvolvimento da liderança passa pela autoconscientização sobre a necessidade do autoconhecimento e passa primordialmente pelo tirar o ego da sala e colocar a capacidade de aquisição de novas competências no centro do jogo. Legal. Muitas vezes a gente olha sobre a perspectiva de cultura da empresa para o indivíduo. Mas eu queria inverter essa lógica. Entendendo que cultura é uma coisa enraizada em cada negócio e que certamente é muito difícil você traduzir uma cultura para outra, olhar uma empresa que tem uma certa cultura, mesmo que você admire, é muito difícil você implantar exatamente aquela cultura no seu negócio. Como que o indivíduo pode entender se ele é aderente à cultura de um negócio que eventualmente ele está inserido, para saber se ele vai atingir ali todo o seu potencial e como que ele pode, caso ele identifique que não pertence a uma determinada cultura, como que ele pode utilizar exatamente o autoconhecimento para identificar onde que ele vai fazer mais sentido, vai conseguir entregar mais resultado também. Bruno, primeira etapa de todo o trabalho que a gente faz dentro das organizações é a identificação da cultura que está sendo vivida. Como assim, Marcela? Não é a cultura que ele está declarando. Que na maioria das empresas, eles me apresentam, esse aqui é o meu manual de cultura. Tá, lindo, maravilhoso. Mas o que você está vivendo? O que você está praticando? Qual é a sua cultura na prática? E aí a gente faz esse diagnóstico para entender qual é a cultura desse profissional empreendedor. Minha dica, neste caso, é você, enquanto pessoa, ter clareza dos seus principais valores. Como você faz isso? Quais foram... A reflexão do passado, ela ajuda sempre. Então, olha para trás.
Quais foram as empresas que você mais se sentiu bem? Que você mais se sentiu confortável? Que você mais desempenho em altíssimo nível? O que essa empresa tem de característica? Como é que era aquele ambiente de trabalho? Como que as pessoas se relacionavam? Como que as pessoas tomavam decisão? Faz o trabalho inverso. Tenta pegar, dentro da sua história, dentro do seu passado, quais eram as coisas que te fizeram se sentir bem, se sentir à vontade e, através disso, tenta transportar para saber qual é a sua cultura. Marcela, sou um estagiário, nunca tive oportunidade, sou um jovem aprendiz. Pega na escola. Qual foram os professores que mais te fizeram se sentir bem e aprender mais? Quem foram os seus colegas que te levaram e que você quis levar para a vida? O que eles têm de comportamento? O que eles têm em comum? É olhando para o passado que a gente constrói o nosso futuro. E é no passado, entendendo quais são os principais tópicos em comuns do passado, que a gente consegue transportar para se eu quero ou não aquilo no meu futuro. Porque também tá tudo bem, ninguém é Gabriela. Ninguém precisa morrer assim. Você pode evoluir, você pode mudar o seu comportamento, você pode e deve. Mas para isso, a gente sempre volta para o primeiro passo do autoconhecimento. Marcela, queria te agradecer por compartilhar com a gente aqui vários insights. Já vou depois, quando a gente publicar, né, o vídeo, já entrar aqui para ver todos aqueles que eu possa anotar, mas especificamente você falou da análise SWOT. A gente tem um programa, né, uma instituição que trabalha a formação de liderança e, cara, nunca aplicamos, por exemplo, um diagnóstico em todos eles para fazer uma SWOT, por exemplo, colocar um objetivo claro, dentro daquele objetivo, qual que é a SWOT, né, que você poderia fazer. E é uma coisa simples é muito básica, simples. A gente usa para tudo e não usa para própria carreira. E aí, na hora que vocês forem fazer, já deixando aqui para ajudar vocês, pensa que você vai olhar para suas forças, suas fraquezas. Isso sou eu, é interno. Eu, Marcela, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, quais são os meus comportamentos que me fortalecem, quais são os meus comportamentos que me tiram do eixo. Depois eu olho para as minhas ameaças e para as minhas oportunidades. Aí eu tô falando do mercado, eu tô falando do meu ambiente externo. Dentro das minhas trocas, dentro do meu time, o que me fortalece, o que me ameaça? Quais são as oportunidades que eu tenho aqui? Quais são as coisas que eu deveria ficar atento? Básico, bem feito. Perfeito. Mais uma vez, Marcela, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por estar aqui em Vitória. Obrigada, viu? Um prazer. Obrigado. Bom, e você que chegou até aqui, se você não é inscrito no nosso canal, eu queria te convidar para fazer isso agora. Ativa também as notificações para que você possa receber todos os próximos episódios. Fica uma dica para você maratonar todos os episódios já disponíveis aqui no nosso canal e compartilhe esse episódio também com alguém que possa já de fato gerar esse impacto na cultura de um negócio, né, na perspectiva de pessoas dentro do ambiente empresarial. A gente vai ficando por aqui, um abraço, valeu e até a próxima.